Muito obrigado, ministro. Ministro, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, ministros. Boa tarde, governador. Eu vou colocar para vocês como o Ministério da Saúde vai conduzir em relação à crise do coronavírus e em relação à saúde em geral. A gente tem 3 braços que a gente vai trabalhar e focar. A gente tem o lado da informação, que a gente vai chamar um outro de infraestrutura, e o terceiro é a criação de uma diretriz que permita que estados e municípios abordem, criem políticas, programas, projetos em relação ao isolamento e ao distanciamento. Tá? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar. Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid, tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, quer dizer, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já. Está desenhado a criação do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada. A gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também tem, a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados. Tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios. É um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura. Né? A infraestrutura vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos. E é uma coisa que vocês têm que ver, que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar.
Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador, e isso poderia estar acontecendo agora. Então, é outra atenção. Então, a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando. Ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, tá certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Em relação a números, o que foi colocado hoje, uma coisa interessante, eu tenho os números aqui. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid, tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15, a Itália 135, Espanha 255, Reino Unido 90, Estados Unidos 29. O nosso número é um dos melhores. Qual é o problema da Covid? Ela assusta porque ela comete muito rápido o sistema, e os sistemas de saúde eles não são feitos para ter ociosidade. Você tem que trabalhar com eficiência máxima. Saúde é muito caro. Não dá para você trabalhar com ociosidade. Então, os hospitais trabalham quase que no limite. Quando você tem alguma coisa que sobrecarrega o sistema, é quase impossível você conseguir se adaptar na velocidade necessária. Então, isso é uma outra coisa em relação, quando eu falo em relação a trazer o general, é que eu acredito que ele possa de verdade ajudar a que a gente consiga criar um programa de ajuste e crescimento compatível com a necessidade que a gente tem hoje. Tá certo? Então, isso são as diretrizes que a gente vai ter. Em relação ao Brasil, hoje a gente tem 43 mil casos, 43.500. Dos casos resolvidos, a gente tem, infelizmente, 2.700 mortes, mas a gente tem 24.300 pessoas curadas. Então, a situação é difícil, a situação é complexa, mas, com certeza, a gente tem condição de passar por ela e, além disso, deixar o Brasil preparado, com um sistema de saúde preparado, mais forte, para o pós-Covid. É isso, eu fico à disposição de vocês para as perguntas. Muito obrigado, ministro. Abriremos agora para as perguntas da imprensa. Primeira pergunta, Tiago Nolasco, TV Record. Olá, boa tarde, ministros. A minha pergunta é para o ministro da Saúde. Primeiro, lembrando que o senhor concedeu entrevista para a gente na semana passada, né, para a gente e para outros colegas, então não é a primeira entrevista do senhor. O senhor acabou de falar que tem medidas
que tem medidas que podem ser adotadas de relaxamento em algumas cidades. Dá para dar exemplos o senhor falou que vai estruturar, né, as formas dessas medidas, e dá para dar exemplos, quais cidades, quais regiões do país que a gente já pode ter medidas de relaxamento desse isolamento social? Eu não tenho como te dar isso agora, eu vou te dizer como a gente vai fazer, tá certo? O que vai ser levado em consideração? A gente hoje já tem uma matriz pronta. Daqui a uma semana a gente entrega a diretriz completa depois dos ajustes, tá? Se pensa que eu estou aqui há 5 dias, 2 só sábado e domingo, está razoável. Então, em uma semana a gente entrega a diretriz. O que acontece hoje? A gente tem que entender. Primeira coisa, o Brasil é absolutamente gigante e heterogêneo. Não tem como uma diretriz dessa não ser customizada para as diferentes partes do país, para os diferentes estados e provavelmente para as diferentes regiões. E aí você vai computar qual é o número de casos novos que deve surgir, somado aos casos anteriores. Qual é a estrutura que você tem hoje de leitos? Quantos % estão ocupados? Como é que está a tua parte de recursos humanos? O que você tem que se planejar? E aí uma coisa importante, que aí é um trabalho Ministério, Estado e município, que a gente consiga ajudar justamente nesse processo de adaptação e ajuste e calcular. Uma outra coisa importante que eu queria colocar, que eu estava conversando essa semana, falei com os governadores do Nordeste, é o seguinte: as projeções, isso é uma coisa muito complexa. O que acontece? Quando você vê esses números que são colocados aí, todos eles quase sempre são modelos matemáticos que tentam prever coisas que vão acontecer. Se você pegar, por exemplo, o número que veio, que foi o número que mais assustou, que é o do Imperial College, em que eles falavam que 1.150.000 pessoas morreriam no Brasil, mas com algum tipo de cuidado específico cairia para 44 mil. Isso é impossível. Não tem medida que caia de 1.150.000 para 44 mil. Então, o que acontece? Quando você tem esses modelos, eles têm que ser mais ou menos padronizados. Porque qual é o problema do modelo? Não é que o modelo não seja metodologicamente correto, mas ele depende das premissas que você coloca nele. Se você botar número errado, o resultado pode sair completamente desbaratado. E você começa a comparar pessoas que fizeram projeções completamente diferentes. E o que é pior, se você gera números muito alarmantes e as pessoas começam a tratar o que é um modelo matemático, que é só um exercício matemático, como se fosse verdade, você piora ainda mais o medo e a expectativa da sociedade. Entendeu? Então, a gente vai trabalhar essas variáveis todas e vai desenhar. Semana que vem, a gente está entregando um modelo que é para ser usado nos estados, nas diferentes regiões, para que os secretários estaduais e municipais possam usar como parâmetro e a gente vai ajudar dessa forma. É isso. Só um complemento aqui, porque nós saímos agora da reunião com o governador Eduardo Leite. O Rio Grande do Sul já está com esse programa, esse projeto dele pronto. Ele fez uma análise de risco, fez atividades essenciais, fez um levantamento por cidade, tem lugar que está sobrando leito, tem lugar que está faltando leito, então ele já vai começar a fazer essa liberação seletiva, mas não tem como você fazer isso num pacote para o país inteiro, cada local é um local. Muito obrigado. Aí é óbvio que ele também vai distribuir por tipo, as pessoas da população, subgrupos, tudo isso inclui. O modelo ele tem que incluir todas essas variáveis, e a gente tem que fazer com que isso reflita cada vez mais a realidade. O modelo não pode ser só um exercício, ele tem que literalmente refletir a realidade. O que a gente tem percebido é que os modelos que projetam no longo prazo, eles erram demais. O que a gente tem que fazer hoje é projetar a curto prazo e ser rápido o bastante, competente o bastante para fazer o ajuste necessário. Mas não dá para querer adivinhar muito lá na frente, isso é impossível. Próxima pergunta, Carolina Vilela, TV Band. Boa noite. Ministro Taixe, o senhor estava explicando agora como é que seria esse modelo, né, que vocês vão discutir, analisar. Agora, como é que fica nos estados em que a capacidade de atendimento já está praticamente esgotada? Então, se fala em flexibilizar medidas de isolamento, e o senhor também acabou de dizer sobre essa questão da saúde não conseguir, nesse momento, acompanhar a evolução da doença, e algumas pesquisas já mostram, inclusive, que pessoas que tiveram a Covid-19 voltaram a testar positivo. Então, como tudo isso pode ser analisado? Como falar em flexibilizar? A gente sabe, o senhor falou também que o país não pode ficar parado.
vai ter estrutura de saúde para atender se os estados começarem a flexibilizar e as pessoas começarem a adoecer ao mesmo tempo, ministro? Bom, primeiro eu acredito que não vai acontecer tudo ao mesmo tempo. Segundo, que a nossa função é justamente fazer isso dar certo. Certo? Isso que você está falando são aquelas variáveis que eu te falei que dificultam muito você entender a doença. Então a gente tem que tentar entender melhor isso aí. A gente hoje vai buscar justamente essa informação para tentar, em cada região do país, fazer o que é o adequado para aquela região. O que a gente tem que entender é o seguinte: não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população, isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. A Itália, por exemplo, ela fez 25 mil testes por milhão, mais do dobro da Coreia. E a Itália foi aquele desastre. O que eu estou te mostrando é o seguinte: mais do que qualquer coisa, a sabedoria de ter o dado, interpretar o dado e tomar ações a partir disso vai fazer toda a diferença. Próxima pergunta, Caroline Rosito, TV CNN. Boa tarde, ministros. Pergunta para o ministro Taishi. O senhor tem defendido bastante, nas suas primeiras falas, a testagem em massa. Aqui no Distrito Federal já começou esse teste. O senhor acredita que vai começar, então, flexibilizar essa questão do isolamento, como defende e pretende o presidente Jair Bolsonaro? Inclusive, o governador comentou que essa é a intenção de reabrir o comércio a partir de agora. E também, governador, se o senhor puder confirmar se a ideia de reabrir as escolas militares é a partir da próxima segunda-feira, dia 27. Obrigada. A gente tem que lembrar, a gente tem o teste para o diagnóstico e o teste para ver quem está imune ou não. Esses testes têm suas limitações. O que é importante agora é que a gente desenhe a forma ideal de distribuir os testes. Mas dentro do modelo que eu coloquei para vocês, obviamente, o monitoramento contínuo, você vai ter indicadores que digam o seguinte: volta. Então, a decisão que você toma, o que é importante numa situação como essa, numa doença instável como essa, onde a gente conhece pouco, quando você conhece pouco alguma coisa, você realmente não consegue prever o que vai acontecer. Então, você tem que ser rápido bastante para fazer um diagnóstico e tomar uma atitude. Então, uma das coisas que a gente vai ter dentro dessa diretriz é, se acontecer isso aqui, recua. Infelizmente, quando você não domina um assunto, você tem que testar. E a tua capacidade é de testar e agir. Testar, diagnosticar precocemente a consequência do teu ato e rever o que você tem que fazer. Então, realmente, a ideia é testar. E como eu falei, trata teste em massa como um teste da população, tá certo? Quando você fala da Coreia, eles testaram 1% da população. Então, talvez isso vai ser uma combinação de testes disponíveis, capacidade de testar as pessoas certas e capacidade de interpretar e tomar as ações necessárias em cima do resultado que você tem. Porque, na verdade, o que importa não é você testar. O que importa é como é que você conduz de acordo com a resposta que você tem a partir do teste. Última pergunta. Parece que eu tenho aqui uma complementação, me foi indagado. Em primeiro lugar, no que diz respeito às escolas, essa colocação de que seria segunda-feira, ela partiu da imprensa, não partiu nem da minha boca, nem da boca do presidente da República. Nós falamos somente que íamos estudar a reabertura, e eu já coloquei aqui na minha fala, que a reabertura das escolas, conforme indicação da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, deve se iniciar exatamente pelo ensino médio, em virtude das colocações que fiz. Reforçando a fala do ministro, e aí eu tenho visto muitas perguntas aqui, vocês tratam cada estado como se o Brasil fosse um só. Primeiro é que as medidas de isolamento, elas vão ser decididas pelos governadores e pelos prefeitos, já tem decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido. E cada estado da federação tem uma configuração diferente. Por exemplo, no Distrito Federal, eu não posso abrir por regiões como o governador Eduardo Leite, porque aqui o Distrito Federal ele vive de um pêndulo. As pessoas vêm trabalhar aqui na capital
no centro, na capital, e voltam para suas cidades. Então, aqui eu tenho que fazer a reabertura de uma forma diferente com o que vai ser feito no Rio Grande do Sul. Outra coisa que eu tenho observado também nas falas, e isso causa, de repente, uma divergência, é porque você tem cidades, por exemplo, em São Paulo, como é o caso da capital, em que o sistema está, assim, perto do colapso da saúde. Agora, você tem outras cidades do interior de São Paulo que você não tem sequer casos. Então, essas medidas, elas têm que ser adotadas observando cada uma das regiões. E isso vai bem de encontro ao que coloca o ministro da Saúde nesse momento. Esses modelos, eles têm que ser aplicados de acordo com as situações de cada uma das cidades, de cada um dos estados, e tomadas no momento certo. Então, é isso que tem que ser observado. Não adianta você comparar, por exemplo, o estado do Amazonas todo pelo que está acontecendo dentro da capital, Manaus. Nós temos que ter aí uma observação muito grande em relação a isso e saber diferenciar os modelos. E lembrando sempre que foi estabelecido, e está na nossa Constituição, que a competência ela é dividida entre União, estados e municípios. E a responsabilidade, nesse momento, ela é maior de estados e municípios no que diz respeito ao distanciamento social e à reabertura dos comércios. Como bem colocado pelo ministro técnico aqui, a importância do governo federal, nesse momento, é exatamente nos dar estrutura para dar segurança à população nesse momento de reabertura, e eu fiquei muito feliz com a fala do ministro aqui nessa assentada. Última pergunta. Júlia Lindner, o Estado de São Paulo. Boa tarde, ministros. Hoje foi apresentado para a gente um programa, de retomada econômica. Eu queria saber por que o ministro Paulo Guedes ou outros integrantes da equipe econômica não estão presentes, e também queria saber alguns detalhes sobre esse programa que foi apresentado. Por exemplo, quanto que contempla em recursos públicos, qual a previsão de geração de emprego, e só para finalizar, o secretário Salim Matar falou hoje também que o Brasil não tem espaço para gastar como um plano Marshall, como chegou a ser mencionado. Existe alguma contradição nessa fala, com a fala que tem sido feita pelo governo? Primeiro é o seguinte, não existe nenhum plano Marshall. Isso aqui existe o Pró-Brasil, tá? Plano Marshall é outra coisa, dos Estados Unidos para fora. Isso aqui não é um programa de recuperação econômica. Ele é de crescimento socioeconômico. É para toda a estrutura, toda essa infraestrutura que foi, vamos dizer, abarcada ou foi atingida pelo coronavírus. Segundo, todos os ministérios estão envolvidos. Se você observar o slide que eu coloquei, você vê que a parte econômica está embaixo, porque ela traspassa todo o espectro do programa como um todo, tá? O importante do programa é que ele tem um prazo, você viu que as datas foram apresentadas, né? Os prazos foram apresentados, né? E ele não tem como eu te dizer agora, eu tenho os dados, mas eu não vou antecipar para você, tem só um ministério, dependendo da retomada dele, ele vai gerar milhões de empregos, mas eu não vou passar esses dados porque seria leviano da minha parte antecipar algo que vai começar a primeira reunião sexta-feira. Os ministérios já têm alguns trabalhos realizados, nós vamos agora coordenar isso aí, tá? E economia faz parte como um todo, ela não é vamos dizer, o foco do programa, ela faz parte do programa, tá bom? Respondi a tua pergunta? Então, não tem nenhuma estimativa sobre a geração, assim, um detalhamento, sobre a estimativa, tanto em valores gastos, ainda por exemplo? Ainda está ano eu levantar isso aí para você. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos, para poder, daqui a um ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro, de retomada, de crescimento do país como um todo, não é crescimento somente econômico. Tá? E tem alguma contradição com a equipe econômica e o restante do governo? Alguma divergência? Não, o ministro Paulo Guedes estava hoje na reunião, todos os ministros foram favoráveis ao programa, foi exatamente para sensibilizá-los sem nenhum problema. Tá bom? Só queria... Pergunta somente no microfone, por favor. Ministro Só para a gente fechar, falando alguma coisa objetiva, nesse período que eu estou aqui, ou um pouquinho antes, a gente distribuiu respiradores para o Ceará, Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro. Tá? Outra coisa, a coletiva técnica vai voltar semana que vem. Eu estou aqui hoje, eu vou dar uma revisada no como vai ser o modelo, os dados vão estar no site do Ministério,
E qualquer coisa que vocês queiram perguntar, vocês podem, a gente vai estar sempre disponível, mesmo fora da coletiva. Obrigado. Está encerrada esta coletiva de imprensa. Boa tarde a todos.